Ok, pela ordem. O secretário fez uma explanação. Os vereadores, se queiram fazer perguntas, vamos fazer as suas inscrições. E o Sérgio. E o quem mais? Jorge. Doutor Cavalcante. Zé Cotó. Águazinha dele, né? Zé Cotó. Geovani. Mais alguém? Edinho. Everardo também? Everardo. Mais alguém? Marquinho, o que mais? Ok? O primeiro vereador e o Sérgio Pinto Cunha. Aqui primeiro se pronunciou. Vai ser bastante rápido, porque a explanação feita pelo Edmundo já praticamente respondeu tudo. Só uma colocação. Você falou sobre dois assuntos. A questão da aquicultura e pesca. Você falou sobre a questão da aquicultura e pesca. Eu queria que você fosse mais específico. Nós estamos com um problema sério de reservatório hídrico, de reserva hídrica. Nós estamos com o Cipuada péssimo, o Poço do Barro muito ruim, o Banabuiú 30 e poucos % e uma liberação de água absurda que está acontecendo. Cavalcante, Everardo, o Zé Cotó foram à Fortaleza e nem foram recebidos pelo presidente da COGÉ, Arilton também. É uma verdadeira vergonha, os vereadores de Banabuiú também nem recebidos foram. A minha preocupação com essa questão da agricultura e pesca, esse modelo, como projetar isso. E o outro problema, você falou de uma coisa importantíssima, a coisa dos equinos. Todos os outros, o Genecoque a gente já conhece, é muito importante, o Genecoque dos equinos. A questão de anemia e mormo, certo? Eu queria que você só tocasse nesses dois assuntos, da forma, só isso. Com relação à aquicultura e pesca, nós temos a preocupação com as reservas hídricas, é claro. Mas nós não podemos deixar de fazer os projetos. Então, o que é que nós encaminhamos? Encaminhamos a Secretaria de Aquicultura e Pesca do Estado do Ceará, para que naturalmente a gente possa implantar tanques-redes em duas reservas estratégicas que nós temos, que é o Poço do Barro e o Cipuada. Mas não quer dizer que seja implantado agora, mas que nós temos que encaminhar o projeto e quando tiver um momento adequado, que possa ser viabilizado a questão do criatório, a gente possa instalar, porque o projeto já vai estar lá aprovado, certo? Com relação a anemia e mormo, nós temos uma felicidade grande desse cavalo já não ter morrido pela questão da anemia e mormo. É uma felicidade grande. Eu vou dizer por quê. Quando se faz um exame de anemia, geralmente você tem 60 dias de validade. Eu fiz o exame hoje, aí daqui a 10 dias, eu fui e coloquei para cobertura com o cavalo. Mas nesses 10 dias, o meu cavalo pode ter saído e ter pego anemia. E não ser culpa de ninguém, nem da pessoa que recebe o exame, né, e nem do criador, porque ele não sabe. Nós estaremos, queira Deus que esse ano, a gente não corra o risco de... Aliás, o risco nós temos permanente, de pegar a anemia ou mormo. Mas que não pegue, porque a partir do próximo ano será feita uma quarentena. Os animais que vão ser realizado cobertura, nós vamos separar os 3 ou 4 currais lá nas dependências do Parque de Exposição e os exames vão ser realizados lá. Quando terminado o exame, aí nós vamos já fazer com que haja a cobertura. É a única forma da gente não correr o risco do cavalo pegar anemia. Isso nós já estamos trabalhando. Já estamos trabalhando nesse projeto. Então, com relação à aquicultura e pesca, são os projetos. Inclusive, nós vamos criar lá no parque. Nós estamos com a rede escavadeira, isso vai facilitar muito a criação da unidade demonstrativa, porque nós temos um curso ali técnico de aquicultura e pesca, para servir de estudos, para servir de amostra para alunos e também professores.
Vereador Jorge Brito. Bom dia ao secretário Edmundo, bom dia a todos. Hoje eu estou contente porque a plateia está correspondendo à expectativa. Daqui para frente a gente queria ver esse plenário aqui lotado mesmo, era para vocês também participar, aplaudir quando tem que ser aplaudido, reivindicar quando tem que ser reivindicado, e isso é muito bom para a Morada Nova. Começamos assim, vamos começar bem, se Deus quiser. Mas Edmundo, falando um pouquinho sobre sua explanação, realmente, como disse o Ilmar Sérgio, muito bem feita, mas tem alguns contrapontos que eu acho da seguinte maneira. Hoje, você tem todas as adesões nos programas de governo, tanto estadual como federal. Isso é muito importante para um futuro a longo prazo, digo eu. Talvez algumas até a médio prazo, certo? Então, assim, muito importante para que Morada Nova no futuro já tenha, com essas adesões, já tenha algum programa, se Deus quiser, vindo aqui para o nosso município. E quanto ao seguro safra, que você disse que o prefeito Glauber pagou em dias, eu não acho nenhuma ação, eu acho que era um compromisso que ele tinha que ser feito mesmo. Até para a população. É um compromisso que o gestor tem que ter mesmo, não tem nenhuma ação boa, mas quero louvar o seu trabalho, realmente é um trabalho. Mas queria te perguntar o seguinte, Edmundo, nós passamos aí por grandes duas secas, né, 2011, 2012, e vamos, no final do ano, enfrentar essas duas secas que nós passamos até o final do ano, nós vamos ter um problema muito sério com a agricultura. E mesmo com essas ações que você aderiu do governo federal, do governo estadual, as dificuldades vão permanecer para o agricultor. Aí eu te pergunto, as ações que o próprio município, talvez até menores, mas que a gente possa ter subsídio para falar com o agricultor a curto prazo, no período próximo aí entre setembro, outubro, novembro e dezembro. Essas ações, elas também existem. Queria que você fizesse uma explanação para que a gente possa, e para que o agricultor possa se sentir mais seguro em relação, pelo menos, a esse período que a gente vai ter aí, que a seca vai se prolongar entre setembro, outubro, novembro, e Deus queira que não vá adiante no ano que vem, em janeiro, fevereiro e março. Essas ações, a nível governo municipal, até em busca do Estado poder também fazer essa colaboração, mas assim, o mais rapidamente possível. O que é que você pode explanar para a gente? Vereador Jorge, com relação ao seguro safra, é o seguinte, vou lhe explicar, porque é importante você conhecer o programa. Talvez eu não tenha sido muito claro com relação ao seguro safra. O seguro safra, ele tem uma participação, ele é um programa do governo federal, mas é necessário ter um interesse enorme do município para que ele aconteça. Eu acabei de dizer que quando eu entrei na secretaria em 2009, só tinha 900 vagas. Se eu tivesse ficado com o braço cruzado, o prefeito continuava as mesmas 900. Nós tivemos a condição, nós tivemos o seguinte, nós tivemos a condição necessária de buscar o MDA, que aí a pessoa diz, não, mas é uma obrigação. Mas tem que buscar. Não pode ficar com o braço cruzado. Então é ação consistente, porque é o seguinte, muitos prefeitos, eles não querem aumentar o número de vagas, por conta dos aportes municipais. E você, Jorge, sabe de uma coisa. Quando eu entrei na secretaria, e aí não tem dotação orçamentária específica para pagamento dos aportes municipais, o prefeito tem que tirar de outras dotações para efetivar os pagamentos, eu já entrei com 3 prestações atrasadas. O prefeito municipal que estava, não estou aqui... Deixar o secretário Flávio Zé responder. Não estou falando aqui de política, eu estou dizendo aqui só uma situação, um fato. E quanto a fato não tem argumento. Então é o seguinte, o prefeito tinha deixado 3 prestações atrasadas. Então não existe dotação orçamentária específica para esse pagamento. Talvez ele não pagou, talvez por conta dele não ter feito a sua programação necessária para se efetivar o pagamento. E essas 3 atrasadas, qual era o vencimento? O vencimento dele era mês a mês.
Mas tinha até o dia 30 de agosto para pagar. Era, exatamente. É o seguinte, para que o município ele tinha que se programar, fazer uma gestão equitativa, para que ele pudesse pagar mês a mês. Por quê? Como o governo federal entende e sabe que não existe uma dotação orçamentária específica para pagamento do seguro-safra, o que é que ele faz? Ele parcela mês a mês para que o município possa pagar. Pode até ser que o antigo gestor ele não tenha tido a disciplina de gestão de fazer o pagamento. Por isso, houve um complicador. Qual foi o complicador? Complicador de que, ao invés do prefeito pagar 3 prestações sequenciadas, ele teve que pagar quase praticamente as 6. Qual o valor, Edmundo, das 6 parcelas? Que as 6 dá quase 94 mil reais. Então, mas vai entrar no município, por conta dessa ação, pouco mais de 2 milhões de reais. Então, o que é que aconteceu, Jorge? Qual foi a iniciativa? Eu estive no MDA, falei com o doutor Sombra, delegado federal do MDA no estado do Ceará, e ele disse, Edmundo, o prefeito tem até o dia 30 para pagar. Mas se ele pagar até o dia 9, e eu estava lá dia 8. E naquele momento, Jorge, eu peguei o telefone e liguei para o prefeito Glauber. Eu disse, prefeito, eu estou aqui com o delegado Sombra, e ele está me dizendo que se o senhor pagar até amanhã os aportes municipais do seguro-safra, o município, ao invés dessa parcela de ser R$ 680, ela será 760. E o nosso agricultor já vai receber a parcela agora em setembro. O prefeito disse, nós não vamos pagar dia 9, nós vamos pagar hoje, dia 8. Eu saí de Fortaleza, inclusive fui até indagado por um repórter do emissora. Vamos fazer silêncio para o secretário terminar a sua explanação. Inclusive, quando eu vim de Fortaleza, os boletos já estavam pagos. E, inclusive, eu fui até questionado por um repórter. Eu disse, rapaz, isso é documento público. Venha buscar uma cópia aqui na secretaria. E ele foi buscar as cópias lá, na Secretaria da Agricultura. Essa é a questão do seguro-safra. Quando eu falei aqui das questões que estão acontecendo no município, não são coisas, muitas das vezes, que vão acontecer, estão acontecendo. Quando eu falo da instalação de 18 postes, mais 6 que estão chegando, os equipamentos já estão nas comunidades. Quando eu falo dos dessalinizadores, que é parceria, aí a pessoa diz, Edmundo, mas ainda é programa federal? Se o município não gastar, se o município não tiver dentro, não acontece. Se o secretário não se disponibilizar de ir para as comunidades com a sua equipe técnica para fazer o estudo de avaliação do nível estático, do nível dinâmico, da profundidade do poço, da sua vazão, não acontece, Jorge. Para isso, é necessário toda uma participação. O recurso é federal, mas ele é municipal, porque é um das mãos. Se não tiver junto, não acontece. O projeto Água para Todos, como eu falei aqui dos 15 projetos de adutora que vão sair, se o município não se mobilizar, de fazer seu diagnóstico com o TECS mandando no campo. Se a gente não estiver acompanhando as comunidades para a liberação desses projetos, eles não acontecem. Então, todos os projetos que estão aqui são projetos do governo federal, mas são do governo municipal, porque é necessário efetivamente a participação do poder público para que eles aconteçam. Agora, a gente pode citar, por exemplo, a Rosimeira, na sessão passada, ela disse, Edmundo, a questão da água, o município tem que pagar, Jorge. Jorge, eu não queria tocar nesse assunto, mas eu tenho que tocar. Eu tive agora na Cogé e fui lá comprar água. É cara, não. É água barata. Água bruta é água barata. Ainda mais para a serventia que ele vai ter. O número de animais, nós tínhamos que fazer essa avaliação completa no leito. Saber quantos animais tinha de todas as suas equinos, caprinos, ovinos, todos. Mas quando eu cheguei lá, eu tive uma infelicidade. Eu tive a infelicidade lá na Cogé, conversando com o doutor Adeldato. Tive a infelicidade conversando com a doutora Alana Jucá, que é a coordenadora que faz os convênios e os contratos. Quando eu cheguei lá, tinha uma dívida de 20 mil reais. Você lembra que foi feita uma liberação, agora, na administração passada? Lembro sim, inclusive também foi pago um atrasado que tinha, você sabe disso. Estava no vencimento. Não, estava não. Lhe garanto. Não. Estava no vencimento também. Certeza, ó, Jorge, só tinha Concentre aí, pessoal, olha, só tinha um vencimento, estavam sendo pagos todas as suas parcelas. Agora nós tínhamos R$19.380. Eu tive que parcelar, ainda falta essa semana, dentro desse parcelamento, pagar mais uma parcela de R$5.600.
aqui não é, eu estou só tocando nesse assunto porque você tocou, né? Mas esse é um constrangimento que às vezes nós temos. Mas nós não temos muito que estar olhando para isso, não. Nós temos que resolver. Mas o município tem que pagar agora. Tem que pagar o atrasado e tem que pagar, já começar a pagar o para frente. Isso tudo é investimento, Jorge, que não existe dotação orçamentária específica. O vereador Ilmar Sérgio, que esteve na Secretaria da Agricultura, sabe disso. Da dificuldade que a gente tem para comprar uma sola, muitas das vezes. Porque não tem, é diferente da saúde, da educação, porque vem os recursos para os médicos, para os PSF. Então, o secretário ele tem que estar fazendo os projetos, tem que estar procurando as parcerias, tem que estar procurando as condições necessárias de desenvolver as ações. Mas não existe especificamente uma dotação orçamentária específica para comprar ou até mesmo para pagar essas contas. Tem que se tirar de um outro local para se efetivar o pagamento. Um exemplo disso está aqui. Doutor Leonardo Pinheiro está liberando 250 mil reais. O município vai entrar com 200 mil. Já poderia ter sido feito isso, mas o projeto está sendo terminado. É outro complicador. E muitas das vezes a sorte é porque eu também sou projetista e presto nessa área um serviço gratuito. Eu não recebo como projetista, eu recebo como secretário. Às vezes tenho que fazer para poder avançar nas ações. E uma outra ação, agora as reservas estratégicas de volumoso. Que o doutor Leonardo já disse, faça o projeto e traga. Então eu também vou começar já a fazer esse projeto para liberar. Então assim, Jorge, não tenha na mente que todas as ações que eu acabei de mencionar sejam ações específicas de um governo federal ou estadual ou municipal. São ações parceiras e os custos também são equivalentes. Essa parceria que a gente temos, o município já tem um aporte financeiro, o gestor já buscou esse aporte financeiro para quando chegar na viabilidade de trazer o projeto, ter o dinheiro da contrapartida? Isso aí quem tem que fazer é ele, como gestor. Pronto. Isso aí quando chegar Mas você já teve um diálogo com ele para ver todas as ações, para que chegar na hora, não ter nenhum empecilho? A minha bolsa está ali com o projeto. Ele já assinou já, mandando os ofícios e fazendo também o contrato, o termo. Já aportando R$ 199.556. Agora, como ele vai pagar, nós temos que aguardar. Nós temos que aguardar, o projeto vai ser dado entrada, esse recurso não é pago de uma vez, as reservas não são recuperadas num dia só, ela tem uma demanda de tempo para ser recuperada. É por isso que eu digo, Edmundo, que às vezes a demora um pouquinho, né, mas de chegar olha, a essa... Não, mas não é só do aporte, a demora de todo o processo. É. Você, inclusive, tem aí algumas ações que foi começada por você em 2009. Isso. Né? É. Então você sabe que demora. E a minha preocupação, Edmundo, é com o já, é com o amanhã, é com setembro, com outubro, com novembro, com dezembro. E com janeiro e fevereiro. Essas ações, assim, que eu queria, inclusive isso é um pedido que eu lhe faço, que a gente viabilize essa questão para que o agricultor não venha sofrer tanto como sofreu esse ano. Claro, ó, quando chegou a ação do governo federal com relação ao milho, nós já estávamos com o local pronto e com funcionário para dar contrapartida. Quando foi solicitado a água, nós já temos que pagar e parcelar as dívidas que existem lá, para que naturalmente a gente possa pagar. Quando chegar os meses finais e que o consumo de água baixar para consumo humano, o prefeito vai contratar carros-pipa, mas nós temos que aguardar o momento. Nós não podemos ter reserva de recursos, esperando que um programa ou um projeto aconteça, para que a gente possa ter o recurso em caixa. Mais alguma pergunta? Só um minutinho. Logo em seguida, doutor Cavalcante. Essa questão do milho está sendo distribuído. Pois não. Ele chega lá no armazém, a granel, não é isso? Isso. É ensacado e é transferido para outro armazém? É porque um armazém só não foi suficiente. Nós tivemos que alugar um galpão aqui no bairro 2 de Agosto e alugar um outro ali perto do La Barranca. Porque um milho é da Conab e o outro milho é doação do governo federal ao governo do estado. São duas logísticas. Isso não onera muito o custo, não, de você alugar... lá mesmo não daria para equacionar. Não tem espaço, não tem espaço suficiente. Para que você não tivesse esse custo tanto de aluguel quanto de transporte, né? O transporte que leva muito. O transporte é do governo do estado. O transporte de lá para cá do governo do estado. Do estado. Né? E o aluguel dos galpões do município. Do município. O município paga. Pronto, era isso que eu queria saber. Logo em seguida, doutor Cavalcante Júnior, vai as suas perguntas. Pode, não tem problema não. Senhor secretário. Pois não. Eu havia até dito
mesmo com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, que não ia fazer nenhuma pergunta, mas esse tema é muito palpitante. Eu gosto demais da agricultura, mas eu não ia fazer nenhuma pergunta, não pela motivação, não, é porque eu vi o seu relatório e acompanhei a sua fala, e mesmo tendo havido a convocação do vereador Jorge Brito, era uma secretaria que seria muito mais interessante a sua presença aqui daqui a alguns meses, até mais para o final do ano, para a gente ver realizações. Eu conheço o seu trabalho, a sua força de vontade, respeito sua organização. Agora, para ser muito sincero comigo mesmo, para não faltar com a palavra da minha sensibilidade, dizer que os projetos são belíssimos, mas precisam acontecer. Eu não tenho louvores para projeto. Eu não aplaudo projeto. Porque a minha vida foi de muitas decepções. Principalmente, eu não boto cor partidária. Vou dar um exemplo aqui rápido de uma palavra que eu disse uma vez, porque eu participei, sou fundador do primeiro dia, foi no dia de carnaval, que eu saí de casa para fazer essa reunião na Associação dos Criadores do Ovino da Raça Morada Nova. Fizemos lá naquele posto do Biratã, que hoje é o La Barranca, foi ali mesmo que nós fizemos a primeira reunião, e lá eu dizia, eu não gosto de organizar demais não, porque às vezes a motivação e a vontade da gente se acaba na organização, e não termina em nada. Então o projeto aqui está bom, muito bom, só espero que a coisa aconteça. E acredito até que vai acontecer, se a sua boa vontade, que eu reconheço, acontecer. Porque, sinceramente, do prefeito eu não vejo esses interesses todos. E vou dizer por quê. Não! E vou dizer por quê. Porque nós estamos no início de mandato. E eu vou orar e pedir para que daqui até o final deste mandato, a gente sinta a presença do prefeito como carro-chefe. Como vencendo essas dificuldades que tem que transpor. Nós estamos passando uma crise, passamos até foi amenizada pelas chuvas, da água. Eu não vi a participação dele em nada. Eu queria te chamar a atenção para essa sangria que está acontecendo do rio Banabuiú. Uma coisa grave, senhor secretário. A nossa preocupação é a gente ir até para Cogé, para nos unirmos à comitiva da Câmara de Banabuiú, para fazer mais força, para evitar um colapso futuro. Hoje aqui ainda é alegria, hoje aqui é festa. As agruras e dificuldades vão ser no BR-Obró, no setembro, outubro, novembro, dezembro, aí sim. Aí é que começa a coisa. E eu pediria, eu quero ser justo, eu conheço, vi aqui rapidamente o seu relatório, sei da sua eficiência, sei disso. Agora, não adianta só a sua cabeça, a sua vontade, a sua determinação precisa de estrutura e condições de trabalho. Queira Deus que o prefeito te dê essa condição. Agora, eu queria que vocês, gestores, nós somos Câmara, nós somos parlamento, queria ver ainda, para depois não vir com demagogia. Eu digo sempre que a minha fala, eu não estou preocupado com a plateia, não. Eu estou preocupado, sabe com o quê? É deixar registrado nos anais a nossa insatisfação, a nossa certeza do trabalho. Eu quero deixar aqui registrado, para quando chegar no colapso do perímetro, que não tiver água para irrigar o perímetro, aí não vem aqui a gestão dizer, não, eu me esforcei para evitar. Aí está registrado que até hoje ainda estou sentindo a omissão da gestão municipal, numa situação gravíssima, talvez a mais grave da sua gestão, recursos hídricos.
E quero dizer também, meu caro amigo Edmundo, que o momento é esse. Porque o Brasil todo e o estado do Ceará, por excelência, está voltado para recursos hídricos. Aí eu vi aqui uma coisa e anotei aqui a perenização da Lagoa da Filipa. Quando eu fiz aqui a anotação, botei de novo. Sabe por quê? Eu queria até que você fizesse uma coisa para você emblemar a sua gestão na Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos. Perenize. Sabe por quê? Porque eu já estou cansado. Eu tinha muito cabelo quando fizeram o primeiro projeto. É verdade. É verdade. Eu já andei naqueles torrões ali por diversas vezes. Eu já andei nas captações de água. Aí aqui eu não estou tirando bandeira, não. Aqui estão envolvidos todos os prefeitos. Que eu não vi ainda um prefeito com sangue no olho dizer, eu vou fazer. Porque se disser, faz. Agora, fazer projeto, levar a COGÉ, levar técnico, eu não bato palma. Agora, no dia que perenizar, pode ter certeza que eu faço um voto de louvor a Vossa Excelência aqui nessa casa. Agora, projeto na Lagoa da Filipa. Eu acho que até o São José esqueceu dos projetos de lá. O seguro safra, que o grande vereador Jorge Brito falou a respeito desses pagamentos, eu acho que não é nem momento para se falar isso. É obrigação, tem que pagar, porque é uma maneira de amenizar o sofrimento dos nossos agricultores. Então, isso aí não é louvor uma prefeitura da Morada Nova se enganchar com questão de 20, eu não sei nem qual é o valor, de 20, 30, 100 mil, isso não é coisa. Pode ser demagogia, mas dizer que não é desculpa. Então, pague-se o seguro safra, cumpra-se a função social desse projeto e acabou. Isso aí não é, nem é mérito, nem é, aliás, não é mérito nem um prefeito, é demérito para quem não faz. Pronto. E eu queria mais uma vez que, quando você falasse, eu queria só 2 questionamentos. Primeiro, era esse problema da água do Banabuiú. Esse caso aí, aliás, os projetos todos, eu acho interessante, os projetos todos, se acontecerem, eu aplaudo. Agora, eu quero me ater, basicamente, o que é que vocês, da gestão municipal, juntamente conosco, nós vereadores, inclusive entrando com a turma de Banabuiú, nós temos que fazer um movimento. E digo uma coisa para ficar gravado. Para ficar gravado. Se não se tomar providências, essa turma que faz protesto, que tem coragem de mostrar a cara, é o momento da gente. Se não se resolver, a gente resolve. Aí a gente resolve. Se for o caso, tapa-se o canal, porque imediatamente se resolve, da mesma forma que a gente arrombou da vez passada aqui. Na hora que se fizer isso, aí o governo vê que a gente existe. Enquanto ficar ofício para lá, papel vai, papel volta, não acontece nada. Então nós vamos a essa reunião da COGÉ, que vai ser remarcada, e eu vou, na oportunidade, dizer lá, ou se toma providências agora, ou nós vamos encabeçar um movimento, e digo de peito aberto, se não resolverem, se for para dar colapso no perímetro irrigado, Zé, a gente fecha o canal e condições aparecem. Meu querido secretário, queria só que falasse da sua visão a respeito desse problema das águas do Banabuiú. Nossa, responder, secretário, próprio Zé. Essa presidência já tem tomado todas as providências em todos os assuntos, inclusive mandamos a comissão de vereadores
que não foi recebida. Já entramos em contato com a Audipim, já estamos tentando diretamente, por intermédio de algumas amizades, com o secretário, é bom, diga, para esclarecer a Vossa Excelência, diretamente com o próprio secretário, não com, porque eu chamo aquele menino ali, o Hans, o mais queixudo que eu já vi da minha vida. Ele chega lá, porque tem um comitê, não é vereador nem prefeito, é um comitê, ele vai, diz uma coisa no comitê, faz outra, depois vem justificar, então eu acho que tem aqui uma providência até radical, se for o caso, e já estamos contactando diretamente com o secretário César Pinheiro, porque aí sim você já tem uma definição de cima para baixo, porque senão ele vai ficar tentando nos enrolar como tem feito. Era uma vazão, já aumentou para outra, e por isso fique certo que a Câmara jamais será omissa, não foi omissa, não está sendo e não vai ser. E já está inclusive em contato diretamente com a secretária do senhor César Pinheiro, que eu conheço muito bem, e possivelmente nesses próximos dias já estaremos marcando a nova reunião. Só para Vossa Excelência tomar conhecimento. Senhor presidente, só uma pequena parte. Realmente a Câmara tem mostrado a sua cara nesse problema. Nós fizemos aquela audiência pública, trouxemos alguns deputados e os vereadores do Vale de Jaguaribe, e naquela época eu já dizia que sabia que aquilo ia ficar por nada. A comissão do deputado foi, eu me lembro muito das coisas que o Zé Cotó sempre fala, eu não sei até agora se fizeram alguma coisa. Quando a coisa imprensar, vem os deputados de novo dizer que vão resolver. Aí eu não dou muito mais valor a isso. Isso aqui, para mim, não é muito... Secretário, vamos no Lacan encampar essa luta, porque, principalmente o pessoal de Banabuiú, eu já tive contato com o vereador de Banabuiú também, porque para eles é a situação periclitante. Para nós também, mas para eles mais ainda. Né? Então, a secretária de Mundaréu respondendo do local. Antes de responder, eu queria aqui dizer e louvar a sua fala, porque desde janeiro, fevereiro, março, que esta casa se preocupa com a vazão do Banabuiú. Até por responsabilidade da COGÉ, quando aqui que chegou a mentir, dizendo que estava soltando água do Banabuiú, porque a adutora, a captação, as bombas do Castanho estavam quebradas. Que isso era verdadeira mentira. E a minha preocupação nessa casa toda a vida foi de que, quando soltava a água do Banabuiú, e depois de soltar do Castanhão, não viria a água do Castanhão para o Banabuiú. A água vai do Banabuiú para o Castanhão, e não do Castanhão para o Banabuiú. Então isso é uma preocupação muito séria, que nós, moradores novenses, e toda a ribeirinha do rio Banabuiú, tem a preocupação de lutar para amenizar a situação do abastecimento da água da nossa região. Muito obrigado, Edmundo. Secretário. Cavalcante, me preocupa muito, sei da sua inteligência, sei do seu caráter, do homem público, mas me preocupa muito quando não se acredita nos projetos, porque eu sou projetista. Quando não se acredita nos projetos, não se acredita nas ações. O senhor pode até ter andado muito na Filipa, com certeza andou, com certeza. Mas nunca existiu um projeto da Filipa para a perenização dela. Vai acontecer agora. E só vai acontecer a realidade do projeto, da perenização, se existir o projeto. Sem o projeto, nunca vai acontecer. E muitas das ações que estão dentro desse pequeno plano, aqui apresentado aos líderes dos partidos e do prefeito, estão acontecendo muitas das ações. Mas porque foi feito projeto anteriormente. Infelizmente, as ações não acontecem no estalar dos dedos. Esses postos estão sendo instalados agora? Estão. Mas foi no ano passado o projeto. E nós temos que continuar acreditando e elaborando os projetos. E assim, a participação do prefeito é a participação do secretário. Nesse ato, eu estou aqui representando o prefeito também. Na minha área. O prefeito ele não pode estar em todos os lugares. Por isso que existem os secretários. Vamos ouvir, vamos ver. Na área dos recursos hídricos, na área da agricultura e da pecuária, eu recebo as críticas, às vezes acontecem alguns fatos que eu não posso resolver, eu tenho que correr até ele. Mas, nesse momento, as ações que são... Naturalmente, olha, eu acabei de dizer, o Seguro Safra,
Eu tive lá, quando chegou lá na hora de pagar, parei. Eu faço a articulação, vou buscar a solução, mas chega um momento que para. Você tem que ligar para o gestor para ele poder dizer da pancada final. Né? Então, assim, eu queria só colocar de que, realmente, as ações que estão aqui, quando a gente fala numa ação, a gente não está falando aqui do que acontece por trás dessa ação, para chegar até ela. O seguro-safra não é só o pagamento não, pessoal. Nós estamos resolvendo problemas diariamente do seguro-safra, até hoje, do bolsa estiagem. E lá nós temos, é uma coisa cotidiana. Se fosse exatamente cadastrar as pessoas nas comunidades, como nós cadastramos, e houvesse aprovação e fosse haver apenas o pagamento, era muito fácil. Nós temos que estar com o funcionário constantemente tirando essas pendências. Existe um custo muito alto, porque o governo federal, como eu acabei de falar, os projetos deles são muito quebrados. E precisa nós aqui estar aqui no município, tentando resolver um bocado de questões que às vezes até o programa a nível estadual não sabe. Sobre pagamento, sobre pendência, sobre a questão de transferência, uma série de fatores. Então, assim, eu como sou projetista, eu acredito muito nos projetos. E vou continuar fazendo, porque a gente está vendo aqui, desse pequeno relatório aí, Cavalcante, tem muitas ações acontecendo. Esse relatório não é um relatório que ele ainda vai acontecer, não. Tem muita coisa acontecendo. A instalação de catavento, a instalação de eletrobomba, a instalação dos poços, os dessalinizadores, está na fase final. Eu não posso deixar de acreditar que vai ser instalado os dessalinizadores, porque nós entramos no programa, nós visitamos os poços, a SRH veio até aqui, estamos aguardando a instalação. O Arilton mesmo sabe, do poço lá da Barbada. Quanto tempo está que ele está parado? 4 meses parado. Nós vamos instalar agora. O material já foi para lá, está lá. Mas é porque nós fizemos o projeto. Tem que fazer o projeto, tem que acreditar neles. Então, assim, com relação à bacia, Cavalcante, com relação ao posicionamento da secretaria e do prefeito, nós temos nos preocupado. Inclusive, eu fui para a reunião aqui no Jaguaribe, que a força maior com relação a tudo isso é o comitê. E lá foi aceito algumas questões que foram discutidas lá. O comitê aceitou, foi acordado. Foi inclusive acordado. E eu estive, mesmo não tendo direito a voto, eu acompanhei. Né? Agora, muitas das vezes, realmente o Rennes é muito político. E precisa de uma ação mais enérgica mesmo, concordo com Vossa Excelência. Mas assim, nós nos colocamos na mesma condição Senhor que você... presidente, senhor secretário, desculpa, é só uma questão de ordem importante. Pois não. Foi acordado lá, estávamos eu, o Everardo, Marquinhos, Estava lá. Vossa Excelência, não, lá em Jaguaribe. Jaguaribe. E o diretor do SAI. Nós acordamos 2,5. Foi. Com o viés de que o Castanhão, quando consertasse a famosa bomba, Roberto, Isso. passasse a fazer a liberação da água para o projeto lá, para preservar o Banabuiú, porque Morada Nova é o grande beneficiado das águas do Banabuiú. Morada Nova é o município grande beneficiado dos 14 que compõem a bacia. Morada Nova é o grande beneficiado. Aí sabe o que foi que fizeram, Marquinhos e secretário? Estão liberando 5. Estão liberando 5, as bombas estão trabalhando toda noite. É só ir aqui ao lado da captação e a gente vê a bomba trabalhando. Eu conversei com o doutor César Pinheiro, secretário, lá no encontro que aconteceu na semana anterior, lá no encontro das bacias integradas. Então, Cavalcante, o problema todo é que o doutor Rennes fez um bonito discurso, de muita qualidade, nos disse que ia resolver e por trás mandou dobrar. E o funcionário do Denox que trabalha lá diz, olha, eu sou apenas um funcionário, eu recebo ordem expressa para poder ativar aqui essa bomba. Do mesmo jeito o funcionário aqui. Então, estou só lhe colocando isso, que a grande questão agora, como o Cavalcante diz, ou a gente se, irmão, ou a gente se une nesse aspecto, ou então nós teremos problema ainda esse ano com relação à água do Banabuiú. Ainda esse ano. Nós estamos no fim de agosto. Nós podemos ter problema ainda esse ano com relação à água do Banabuiú. Então, Cavalcante, o que é que você vê? O Rennes, que é o presidente... Eu sei que eu não me inscrevi não, secretário, mas... Não, o debate é importante. Agora, contanto que vamos ver o secretário. Você quer fazer alguma pergunta? Não, é dentro desse assunto isso. Em relação ao Cipuada. Eu acredito que por mês de outubro ou de novembro,
nós não teremos mais água para aquele povo ali, não. Essa preocupação nos atinge em todos os aspectos. Aqui, Morada Nova, com esse puxamento das bombas aí, e a nossa região em que, vocês lembram que eu entrei nessa casa pedindo um requerimento que chegasse até o governo do estado, para poder fazer aquela adutora, que vai lá do Eixão até Cipuada, alimentando todas as adutoras no percorrer do rio. Gostaria que se preocupasse com isso também e fizesse o projeto, já que Vossa Excelência é projetista, facilita mais para que venha ser executado isso aí. Conversei já com o Francélio, a gente analisou. Se isso acontecesse, pelo menos a água do consumo humano não ficaria escassa. Muito obrigado. Viu, Edmundo? E colaborando com o que disse aqui o Irmã Sérgio, em março também nós tivemos uma reunião com o próprio secretário, César Pinheiro. Com ele estava presente eu, estava presente o Edson Brito, o Salles estava presente, o Damásio eu não me lembro, mas acredito que também estivesse presente. E foi promessa dele, assim que fizesse o concerto, dia 31 de maio, das tais bombas que o Roberto frisou, sim, aí iria parar a captação excessiva do Rio Banabuiú. Inclusive, já promessa, presidente, do próprio secretário. Não, eu digo assim, lá no gabinete dele, essa reunião foi no gabinete do secretário, ele nos recebeu uma comissão, eu, o Edson Brito, o Salles, o Damásio, que já estava aqui presente também, estava lá conosco, o Arilton estava conosco lá, então foi uma promessa dele mesmo, tirando até responsabilidade um pouco do Renes, porque o Renes, como disse o presidente, é muito político. Inclusive, houve até uma controvérsia, porque o presidente dizia que a gente tinha informações erradas, e eu disse para ele na ocasião que as informações que nós tínhamos eram repassadas pelo Renes. Ele ficou perplexo na hora, né? Inclusive quis chamar o Renes para contrapor o que eu estava dizendo, mas o Renes não estava no momento lá. E eu disse, todas as informações são passadas pelo seu secretário Renes, que fez isso conosco lá. Então, já o próprio secretário também tem essas promessas de não esvaziar o Banabuiú, como disse o Irmã Sérgio. O Banabuiú vai chegar em dezembro com apenas 25% da sua capacidade e, dependendo do assoramento que tem o açude, talvez não dê mais nem para captar água.